estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Cheguei! Então por isso vem comigo agora! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Como sempre para vocês, senhores e senhoritas, estão bem? Espero que sim! Então bora, vem comigo porque hoje, correção dos exercícios da meta número 1. Concentrados? 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 Tudo pronto? Preparados? Vamos lá! Vamos lá então, comigo! Exercício 31, página 46. É claro. Gente, os exercícios da meta número 1, a maioria deles eu fiz com vocês em sala de aula. Fiz também 3 exercícios naquela primeira videoaula que eu passei para vocês. Vi também que muitos alunos, quando eu passei as atividades da página 46 e 47, fizeram também dentro de sala de aula e muitos conseguiram acabar e terminar esses exercícios. Vou fazer um desses exercícios para a gente tirar mais dúvidas da meta 2. Eu sei que no começo do vídeo eu falei que eu ia tirar correções da meta 1, mas a gente já fez a maioria desses exercícios, né? Na sala de aula, eu sei que vocês fizeram, eu estava ajudando vocês. Então eu vou fazer o número 31 e caso alguém tenha alguma dúvida, aí eu faço outra parte se vocês me pedirem, tá? Mas eu vou focar nessa correção aqui na meta número 2, que eu não coloquei no começo do vídeo, tá bom? Vamos lá então. Ele quer o seguinte, ó. Acompanha lá comigo, ó. Ele dá duas retas, a reta R e a reta S. Ele diz que as duas retas são paralelas e ele quer calcular a distância entre elas. Bom, qual que é a ideia aqui nesse exercício? Eu vou fazer primeiro uma ideia geométrica aqui, tá? Ó, eu vou fazer uma reta e uma segunda reta paralela a essa reta de cima. Digamos que eu tenha uma reta R e uma reta S. Ele quer a distância entre essas duas retas. Bom, vocês concordam? Se eu pegar esse ponto da reta R e traçar uma distância a um ponto da reta S, é a mesma distância que se eu traçasse, por exemplo, esse ponto a um outro ponto da reta S, ó. Então elas vão possuir a mesma distância em qualquer dois pontos que são perpendiculares, tá? Que vai ser a menor distância, então, entre elas. Basicamente é o seguinte aqui, então, gente. Para a gente calcular a distância, nós precisamos da fórmula da distância de ponto a reta. Porque nós vamos determinar um ponto tanto na reta S como na reta R e depois substituir na fórmula da distância entre ponto e reta. Professor, como que a gente acha esses pontos em cima das retas? Você pode achar tanto os pontos em cima da reta R quanto os pontos em cima da reta S. Como que a gente faz isso? Bom, ele deu a equação geral da reta. Como que a gente sabe que um ponto pertence à reta? Se você substituir determinadas coordenadas para x e para y no lugar das incógnitas e essa equação do lado esquerdo zerar, quer dizer então que essas coordenadas que você colocou é um ponto que pertence à reta. Bom, eu vou isolar aqui, ó, eu vou pegar a reta R e vou isolar, na verdade eu vou pegar a reta S, que ela está bem mais fácil aqui de ser trabalhada, tá? Por causa desse 17 na reta R, então eu vou pegar esse 2 da reta S. Vou copiar a minha reta S aqui então, ó. Vai colocar aqui do lado, ó. 4x mais 3y mais 2 igual a 0. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou isolar a incógnita y aqui, ó. Vocês já vão entender o porquê, ó. 3y é igual. Vou passar o 4x para o outro lado negativo, menos 4x, e o mais 2 para o outro lado também negativo. O 3 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então vai ser menos 4x, menos 2 divididos por 3. Professor, você quer que quebre aqui? Não precisa agora. Olha só porque não precisa. Aqui é a mesma ideia de gráfico de função. Lembra que em gráfico de função, para fazer o gráfico de uma função, a gente atribuía valores para x e depois encontrava valores para y? Por isso que eu isolei o y aqui agora, então. Eu vou atribuir qualquer valor para x. Você aí na sua casa pode atribuir qualquer valor negativo, positivo, zero, fração e assim por diante. E aí a gente vai conseguir definir um y. Então aqui vai ser o seguinte, eu vou repetir o y e vai ser igual. Eu vou chutar o valor mais tranquilo aqui para x, ó, que possa ser divisível por 3 depois, ó. Tal valor vezes 4 vezes menos 4 menos 2, que ao final depois é divisível por 3, ó.
Então eu vou colocar aqui, ó, 1 para o x. Ah, professor, por que você vai chutar esse valor? Olha só o que vai acontecer, ó. Então vai ser menos 4 vezes 1 no lugar do x, menos 2 divididos por 3. Y é igual, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 menos 2 vai dar menos 6 em cima. Menos 6 divididos por 3, ó, por isso que eu chutei um valor de x. Para que a subtração por 2 e depois a divisão por 3 dê exato, ó. É mais fácil de trabalhar. Então, ó, menos 6 divididos por 3, o y tem que ser igual, então, a menos 2. Se o x é igual a 1, o y deve ser igual a menos 2. Então, é um ponto que pertence à reta S, ó. Esse ponto P, ó, com coordenadas 1 para x e menos 2 para y, pertence à reta S, ó. Ele pertence à reta, tudo bem? Bom, achamos um ponto. Agora está mais tranquilo, ó. Eu achei um ponto da minha reta S, ó. Então, esse ponto P, digamos que é esse ponto aqui, ó. 1 e menos 2. Bom, então eu tenho que achar a distância à reta R. Eu tenho um ponto e tenho uma equação de reta. Então eu já posso encontrar essa distância. Qual era a mesma fórmula da distância entre ponto e reta, professor? Essa aqui, ó. Distância de um ponto P à reta R vai ser igual. Aí vai ser AX0 mais BY0 mais C, tudo isso divididos pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O que é cada uma das incógnitas? Vamos relembrar lá então. O A é quem acompanha o X na reta R. Olha só, quem acompanha o X na reta R. Ó. Então aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Já vou atribuir os valores. Quem que é X0 e Y0? É exatamente esse ponto P. Ó. Já posso colocar aqui, ó, X0 e Y0. Vamos substituir lá então. Ó. Distância do ponto P à reta R é igual. Quem que é o A? O A é 4. Vezes x0. Quem que é x0? 1. Mais. Quem que é o ponto B? Ponto B é o 3. Vezes. Quem que é o y0? Abre parênteses, menos 2. Mais. Quem que é o C? 17. Fecha parênteses, divididos. Raiz quadrada. A ao quadrado vai ser 4 ao quadrado. Mais. B ao quadrado. 3 ao quadrado. Distância de P à reta R é igual. Já posso fazer esses valores aqui em cima. Vamos fazer de cabeça então aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 4, menos 2. Menos 2 mais 17, 15. Positivo. Divididos. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Módulo de 15, o próprio 15. Divididos por 5. 15 divididos por 5. Então a distância é igual a 3. Próxima questão. Questão 6 da página 48. Essa já está incluída na meta número 2. Então todas essas da meta número 2, gente, são de vestibulares, tá? E essa questão 6, acompanhe lá comigo, diz o seguinte: seja AB um dos catetos de um triângulo retângulo. Eu mencionei aqui, ó, que é retângulo no vértice A. Ele é um triângulo retângulo e também é um triângulo isósceles. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem que ter essa aparência aqui, ó. Um triângulo retângulo, sendo que os dois catetos devem ser a mesma medida para ser isósceles, porque se sabe que sempre a medida da hipotenusa é maior que os catetos, né? Então, por isso, os dois catetos devem ser iguais para respeitar que seja um triângulo isósceles. Bom, sabendo disso, essa questão sai de forma geométrica até, ó. Porque o que ele quer? Ele quer que você encontre a medida do vértice C, ó. Quais as coordenadas cartesianas do vértice C, sabendo que esse vértice pertence ao primeiro quadrante? Bom, então vamos fazer aqui um esboço para vocês entenderem. Digamos que o meu ponto A esteja aqui, ó. Esse é o meu ponto A. Aí o ponto A tem coordenadas 1 e 1. Bom, o ponto B tem 5 para x e 1 para y. Bom, 5 para x quer dizer que ele está caminhando para cá, ó. Vou até colocar aqui, ó, com medida. Então, ó, esse é o 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu ponto B está aqui, ó. Ponto B, 5 para x, 1 para y. Bom, então eu já posso traçar a reta desse cateto, né? Como que a gente sabe que é um cateto?
Porque ele informa que o triângulo é retângulo em A. Se é retângulo em A, então tem que fazer uma outra reta com relação a essa reta que forme um ângulo de 90 graus. Só que peraí, o triângulo é isósceles, ó. Quer dizer que essas duas medidas têm que ser iguais, ó. Então quer dizer que essa medida de AB tem que ser exatamente igual à medida de AC. Como daqui para cá a distância é 4, ó, porque 5 da abscissa menos 1 da abscissa, 4. Então para cima também vão ser 4 unidades, ó. 1, 2, 3, 4. Então o ponto está exatamente aqui, ó. Fechou o triângulo. Esse é o vértice C que a gente deve encontrar. Pera aí, ó, formou um ângulo de 90 graus. Significa que esses dois pontos, o ponto C e o ponto A, eles estão na mesma abscissa, ó. Então a abscissa do ponto C também é o número 1. Também é o número 1. Tem que ser o número 1 também, ó. Porque eles estão na mesma abscissa. Bom, para ter a mesma distância, como aqui, ó, na abscissa, no eixo X, de 5 para 1 deu 4 unidades, então aqui, ó, vai ser com relação ao eixo Y. De 1 com mais 4 unidades, 1 mais 4, 5. Ó, então, pela forma geométrica a gente mata esse exercício. Coordenadas do ponto C, 1 e 5, alternativa letra B. Marca lá, acabou. Simplesmente por geometria, não precisa fazer nenhuma fórmula nesta questão. Muito bem. Então deixa eu colocar aqui, ó. Medida do cateto é 4. Medida desse cateto é 4. Os dois valores são iguais, devem ser iguais porque o triângulo é isósceles. E ele é retângulo no ponto A. Então, C, 1 e 5. Próxima questão. Questão 13 da página 49, também da meta número 2. Acompanhem lá comigo, por favor. Diz o seguinte, ó. As equações das retas representadas no sistema de coordenadas cartesianas abaixo são... Então ele deu uma reta número 1, uma reta número 2, uma reta número 3. Só que a gente não sabe quem são essas retas. E deu as 3 retas no plano cartesiano. A reta R, a reta S e a reta T. Então a gente precisa encontrar quem é a letra de cada uma dessas retas. É isso. Aqui, gente, é o seguinte, é sem segredo aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Como todas elas estão na equação geral, a gente tem que trazer elas para a equação reduzida. Então eu vou trazer cada uma delas para a equação reduzida. A primeira aqui, ó, eu vou isolar o y. Então a primeira eu vou repetir aqui, ó, 2x mais y menos 3 igual a 0. Para isolar o y, igual. O menos 3 passa para lá, fica mais 3. O mais 2x passa para lá e fica menos 2x. Achei a primeira equação de reta reduzida. Da mesma forma eu vou fazer para essa aqui de baixo. Deixa eu só enfatizar ela. A próxima de baixo vai ser 5x menos 4y menos 8 igual a 0. O menos 4y, para deixar ele positivo, eu vou jogar para o outro lado para deixar ele positivo. Então aqui, ó, vai ficar 4y desse lado, menos 8 e 5x eu vou repetir. O 4 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então já vou quebrar em fração aqui já, porque eu já sei que vocês já sabem, quando o 4 passa dividindo, ele passa como denominador inteiro, eu posso quebrar como uma fração. 8 divididos por 4, 2. Então vai ficar 5x, 5 quartos de x, menos 2. Esse y eu vou passar para o outro lado, né? Fazer a inversão tanto faz. Então a gente já encontra aqui uma outra equação de reta reduzida. E por último, fazer aqui no cantinho, ó, vou fazer a última aqui, ó. X menos 3y mais 3 igual a 0. Vou passar esse menos 3y para o outro lado para deixar ele positivo. Passei e ficou positivo. O 3 que estava multiplicando passou dividindo. Só que eu vou colocar ele dividindo por todos os valores, ó. Então aqui eu já posso fazer do lado, ó. Y é igual x sobre 3, ou 1/3 de x, que é a mesma coisa, mais 1. Tá, por que é importante encontrar a equação das retas reduzidas, professor? Bom, porque aqui a gente já tem o coeficiente angular de cada uma dessas retas e temos também, ó, o coeficiente linear de cada uma dessas retas. O que quer dizer cada uma? O coeficiente angular é a inclinação da reta e o coeficiente linear é onde essa reta cruza no eixo y. Então olha aqui, ó, na reta número 1,
essa reta tem que passar no mais 3y. Ou pode ser nesse ponto, ou pode ser nesse. Ó, essa reta aqui, ó, tem que passar no menos 2y, ou seja, abaixo da reta x, ó. Então a gente sabe que esse ponto aqui, ó, já é o menos 2, porque é a única reta que está negativa. Esse ponto aqui, ó, como é o mais 1, então provavelmente vai ser essa, ó, porque essa é menor, porque 1 é menor que 3, e essa está abaixo de r. Então provavelmente aqui é 1 e aqui é o 3, ó. Por isso que é tão importante, não precisamos nem encontrar o coeficiente angular, ó. Só o coeficiente linear colocando no eixo y já diz pra gente quem são as retas. Então a gente já pode nomear lá, ó. Essa reta aqui, ó, que é o mais 3, então a primeira reta de equação é a reta R. Então eu posso colocar aqui, ó, R na primeira. Essa reta aqui, ó, que tem o menos 2, ou seja, é a reta T, ó. Então para essa reta de equação 5x menos 4y menos 8 igual a 0, é a reta T. E por último que sobrou, tem que ser a reta S. Isto está na alternativa letra A. Mais uma questão, gente. Exercício 17, página 50. Dê uma olhada lá, acompanhem comigo. A reta que passa pelos pontos A, 1 e 2 e B, menos 2 e 8, corta os eixos coordenados nos pontos P e Q. Qual a distância de P até Q? Bom, então para isso eu vou fazer uma parte geométrica aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou desenhar o plano cartesiano, só para vocês entenderem o que vai ser feito, tá? Aqui os eixos Y e X. Bom, eu não vou colocar tão preciso aqui, é só para vocês terem a ideia. Então, ó, 1 para X, 2 para Y. Ó. 1 para X, 2 para Y. O ponto A está mais ou menos aqui, ó. Vamos estimar aqui só, tá? Mais ou menos aqui, ó. O ponto B é menos 2 para X, ó. Menos 2 para X, se 1 está aqui, menos 2 está mais ou menos aqui, ó. 8, vamos estimar que ele está mais ou menos aqui em cima. Esse é o ponto B. Tá? Então agora a gente pode passar uma reta entre A e B. Uma reta entre A e B. Aí o que o enunciado fala? A reta que passa pelos pontos A e B, ou seja, essa reta, ela corta os eixos coordenados. Quem são os eixos coordenados? Y e X. Aonde que ela corta? Exatamente nesse ponto e exatamente nesse, ó. Então vamos chamar os pontos que ele deu no enunciado de P e de Q, ó. Esses são os pontos que ela corta. Bom, para a gente determinar uma equação de reta, nós já temos dois pontos. Como que a gente determina uma equação de reta por dois pontos? Quem respondeu determinante, acertou. Então vai ser, ó, x, y, uma coluna inteira do número 1. Vou fazer o meu determinante. O ponto A, que é 1 e 2, 1 e 2. Ponto B, menos 2 e 8. Tudo isso igual a 0. Lembra, você vai ter que repetir as duas primeiras colunas aqui do lado. Vai fazer todas as diagonais primárias e depois todas as diagonais secundárias. Nesse passo, para a gente economizar tempo de vídeo, eu vou fazer direto, tá? Então, cuidado nesse procedimento aqui, ó. Faz que nem eu tinha explicado para vocês lá em sala de aula, tá? Repete as duas colunas e faz as diagonais para você não se perder. Eu vou fazer rápido aqui, ó. Então, a primeira diagonal, x vezes 2 vezes 1, 2x. Y vezes 1 vezes menos 2, menos 2y. 1 vezes 1 vezes 8, mais 8. Secundárias. Aqui a multiplicação, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Como mudou o sinal, mais 4. Y vezes 1 vezes 1, y. Como mudou o lado, menos y. X vezes 1 vezes 8, 8x. Como mudou o lado, menos 8x. Tudo isso igual a 0. Soma quem tem x com quem tem x, y com y e assim por diante. Menos 2y menos y, menos 3y. 2x menos 8x, menos 6x. 8 mais 4, 12. Bom, a equação inteira são múltiplos do 3 aqui. Então eu posso dividir minha equação inteira, ó, pelo número 3. Dividindo todo mundo pelo 3, aqui vai ficar menos y, menos 2x,
mais 4. Tudo isso igual a 0. Bom, aqui, gente, eu vou determinar a minha equação reduzida, tá? Então eu vou deixar ela, aqui ela está na forma da equação geral, eu vou passar ela para a forma da equação reduzida. Como o y está negativo, né, eu vou jogar ele para o outro lado, tornando-o positivo. Então vai ficar y igual menos 2x mais 4. Essa é a equação reduzida da minha reta. Bom, o que ele quer nesse enunciado? Ele quer que a gente determine a distância de P até Q. Só que a gente precisa saber quem são essas duas coordenadas. Bom, como que a gente define isso? Justamente por essa equação da reta reduzida. Olha só, uma coisa muito importante do enunciado. Eles estão exatamente em cima dos eixos coordenados. O que isso quer dizer? Ó? Vou abrir o par de coordenadas aqui deles. Ó. Bom, se temos um ponto em cima do eixo y, quem quiser? É o eixo x. E tem um valor y que a gente desconhece. E da mesma forma, o que está no eixo x, ó, vou botar aqui um x melhor, quem zera? Em vez do x, quem zera agora é o y, e um x que a gente desconhece. O que a gente vai fazer com esses dois pontos agora? Porque é importante para a gente achar por causa da distância entre dois pontos. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar esses dois pontos e substituir nessa equação reduzida da reta. Então aqui, ó, y é igual, eu só vou mudar o lado, né, da equação aqui, ó. Então y é igual a menos 2x mais 4. Sabendo disso, a gente tem que substituir agora os pontos Q e P para encontrar os outros determinados valores. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para essa... Pera aí. Ai, meu Deus. Gente, eu tive que dar um corte agora, porque... meu vizinho estava escutando música alta. Aí depois eu coloco no pós-crédito para vocês aí. Voltando para a equação aqui, ó. Y igual a menos 2x mais 4. Então é o seguinte, gente. Eu vou substituir primeiro o ponto P aqui, ó. O ponto P, o x não é 0? Então eu vou colocar 0 no lugar do x, ó. Y igual a menos 2 vezes 0 mais 4. Por que fazer isso, professor? Porque a gente vai poder encontrar, ó, quem é o valor do y da ordenada do valor do p. Então é isso que a gente vai fazer agora. Y igual menos 2 vezes 0, 0, mais 4, 4. Então a gente tem aqui o y é igual a 4. Logo, o ponto P, ó, é as coordenadas 0 e 4. Da mesma forma, eu vou fazer para o ponto Q agora. Vou repetir de volta a equação y igual a menos 2x mais 4. Substituir agora o y por 0. Então vai ser y igual a 0, menos 2x mais 4. Para encontrar o valor do x, esse menos 2x que está negativo eu passo ele para cá, ele vai ficar positivo. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então 4 divididos por 2, x igual a 2. Nesse caso, então, o ponto Q, de Q, 2 para x, 0 para y. Encontramos P e encontramos Q. Como que a gente determina, então, a distância entre os dois pontos? Ou você pode aplicar, ó, repara que tem um triângulo que é retângulo justamente na origem do sistema. Então a gente pode fazer o teorema de Pitágoras já diretamente nessas distâncias, ou simplesmente aplicar a fórmula da distância entre dois pontos. Distância de P ao ponto Q igual, vai ficar a raiz quadrada de xq menos xp ao quadrado mais yq menos yp ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. Distância de P ao ponto Q igual. Vamos substituir agora os pontos. Ó. Quem que é o xq? Xq é 2. Vai ser 2 menos xp, que é 0, ao quadrado, mais... Então vamos lá, gente. Distância do ponto P ao ponto Q igual. Fazendo a raiz. 2 menos 0, 2, ao quadrado, 4. Mais 4 menos 0, 4, ao quadrado, 16. Distância do ponto P ao ponto Q é igual a raiz de 20. Ah, professor, não tem raiz de 20 nenhuma das alternativas. Lembra que eu falei para vocês? Sempre no vestibular vai vir de forma fatorada. Então, ó, temos que simplificar a raiz de 20. Se você decompor em fatores primos, né, e tirar os fatores com pares
dentro da raiz, então a fatoração dela vai ser 2 raiz de 5. Alternativa, letra A. Isso, A. Porra, tudo isso? Fechou. Ó, tô tendo que gravar um vídeo agora. Ó o vizinho. Aí não tem como gravar. Eu vou colocar isso de pós-crédito pros alunos. Aí não tem como gravar mesmo. Não dá. Não dá pra gravar. Acho que tem até criança cantando junto. Acho que eles estão com um karaokê. Essa tá muito engraçada.